And open up your Bibles in the book of Acts. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13. Eu vou reler o capítulo 13, verso 1. I'm going to read verse 1 from chapter 13. Para que você possa se lembrar so that you are reminded que nessa igreja aqui de Antioquia that in this church of Antioch existiam profetas. there were prophets, Mas não falsos profetas. but not false prophets. Profetas que profetizavam de Deus porque foram levantados por Deus. That prophesied from God because they were raised by God. Diz assim, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. There were in the church that was in Antioch certain prophets and teachers. Então você já está começando a ver que You can see profeta that the prophet faz parte dos 5 ministérios que Deus deixou para a edificação da sua igreja. is part of the 5 ministries that God has provided for his church. Vamos lembrar os 5 ministérios? Você que é cristão saberia me dizer? Let's talk about the 5 ministries. Remember them. If you're a Christian, can you tell me what those are? Apóstolo, apostle, profetas, prophet, pastores, pastor, mestres, teachers, e evangelistas. Evangelists. Amém? Então temos aqui os 5 ministérios. So we see here the 5 ministries. Mas aí você pode estar perguntando, pastora, por que estudarmos sobre os falsos profetas? Why are we studying about the false prophets? Por que isso seria importante para nós cristãos? Why would that be interesting for us? Então, nós vamos falar desse mais detalhadamente daqui a pouco. Mas primeiro eu quero levar você a entender por que nós First, I want to lead you to understand why fomos guiados pelo Espírito Santo para falarmos desse tema, os falsos profetas. To talk about the false prophets, this theme of the false prophets. Primeiro porque nós estamos estudando tudo que Jesus ensinou. Because we are studying everything that Jesus taught. Porque ele nos disse que nós deveríamos ensinar as pessoas a guardarem tudo que ele ensinou. He said that we should teach others to keep all that he has taught us. E ele falou que nos últimos tempos seriam levantados muitos falsos profetas. In the last days there would arise many false prophets. E que eles seriam tão usados pelo engano, and that they would be so used with deception, que se possível enganariam até os escolhidos. That if possible they would deceive even the chosen ones. Então nós vamos ver também, estudando as igrejas, se você tem a oportunidade de estudar as epístolas. We're going to study the churches, and if you are able to study the epistles, the letters, você vai ver o cuidado das igrejas com os falsos profetas. The care from the churches how much they were careful regarding false prophecy. Porque quando o inimigo percebeu Because when the enemy discovered que ele não podia ir contra a obra de Deus que Deus estava fazendo através da igreja. He could not stop the work of God, what God was doing through the church. Ele usou aquela estratégia: se eu não posso com eles, junte-se a eles. He used that strategy. If you can't beat them, join them. Então o que ele fez? Ele enviou muitos falsos profetas infiltrando dentro da igreja, com falsos ensinamentos, com falsas doutrinas. False doctrines. E a igreja foi ensinada pelos apóstolos. And the church was taught by the apostles para combater esses ensinamentos. To combat those teachings. Para aprender a julgar os profetas e as profecias. To learn how to discern and judge the prophets and the prophets. Aí você pode estar dizendo, pastora, mas eu não acho que a gente deve julgar. A gente não foi chamado para julgar. But you might be saying, Pastor, I don't think we're called to judge others. A Bíblia diz que o homem espiritual ele julga todas as coisas. That the spiritual man judges everything. E por ninguém é julgado. And he's judged by no one. Porque Deus nos chamou para nós sermos irrepreensíveis, queridos. To be above reproach, beloved. Irrepreensível é nada para ser apontado. Which means having nothing to be pointed about. Isso não quer dizer que você é perfeito. That doesn't mean that you're not perfect, that you are perfect. Isso quer dizer que você busca viver o caráter de Cristo. To live the character of God. E mesmo assim você vai sofrer perseguição, calúnia. And even that way you're going to suffer persecution and attacks by people. Porque a Bíblia fala
Because the Bible says que a todos que querem viver piedosamente sofrerão Every- perseguição. everyone who wants to live godly will suffer persecution. Então a igreja aprendeu desde cedo So the church learned early on que aceitar um falso profeta that accepting a false prophet seria aceitar um falso mestre. would be accepting a false teacher, Seria aceitar um lobo would be com accepting, pele de cordeiro. would be welcoming a wolf in sheep's clothing. E que esses ensinamentos levariam a todos ao erro. And those teachings would mislead people into error. Então Jesus disse, So ele nos Jesus avisou Told us que nós warned deveríamos us ter cuidado, porque esses that falsos should profetas viriam. that we should be vigilant because these false prophets would come Como lobos as em wolves, peles de cordeiro. dressed up as sheep. E não só ele disse que eles se levantariam ou viriam, And not only did he say that they would rise up and they would ele come, nos ensinou como identificá-los. but he taught us how to identify them. E ele disse que pelos frutos And he said, nós By conheceríamos. your fruit, by their fruit, you would know them. Então nós temos em So we have Deus in o poder God the power, de identificar to esses identify falsos profetas, these false prophets, essas falsas these doutrinas, false doctrines, e refutar and esses to ensinamentos, refute those teachings, para que nós não caiamos na apostasia, queridos. so that we will not fall into apostasy, beloved. Porque nos últimos tempos, Because in the muitos last se days, apostatarão da fé. Many will apostate, will abandon the faith. E sabe por quê? Faith. And you know why? Porque vão dar ouvido a esses falsos ensinamentos Because they will- desses falsos profetas. They would listen to, they would give heed to these false teachings, these false prophets. Só que adotar esses ensinamentos errôneos, errados, But to adopt these wrong teachings pode ter significado eterno. can have an eternal significance. Então os apóstolos So the tiveram apostles cuidados. Você were, vai ver Paulo escrevendo ao Concerned, they were very Timóteo. careful and teaching, and the apostle was writing to Timothy Contra a apostasia. Você vai ver regarding no livro de apostasy, against Judas. apostasy, in the book of Jude Você vai ver em vários and other livros. other E também books, o próprio Jesus nos advertiu. and even Jesus giving a warning to us. Então, para que você possa refutar essas falsas doutrinas, meu And querido, so that you're able to refute these false doctrines. para você combatê-las, In order for you to combat você them, precisa conhecer a you must verdadeira know doutrina, the a real verdade, doctrine, the truth, que é a palavra de which Deus. is God's word. Mas você também precisa observar o But you comportamento must do also profeta observe the behavior of the prophet, e o que os ensinamentos desse what profeta those teachings that come out from that prophet. está gerando dentro da igreja. What are they causing within or making happen within the church? A igreja está ficando mais parecida com Is Cristo? the church becoming closer to looking more like Jesus? Ou os Or ensinamentos desse are these profeta teachings from this prophet está fazendo com que a igreja seja uma igreja are mística, making the church become more mystic ou or materialista, more materialistic ou or egoísta, more selfish ou or soberba, more haughty, more proud, ou um lugar de pessoas mercenárias, a place interesseiras. of people who are mercenaries. They're interested in selfish gain. Se isso estiver acontecendo, If that's happening, fuja deste lugar, run from that place, porque a igreja do Senhor because God's church, the não é Lord's church, este lugar. that's not that place. Amém? That's not Então, o that começo do capítulo diz que a igreja de Antioquia tinha profetas e mestres. In the beginning of the chapter, it says that the church had prophets and teachers. E você vai ver que esses profetas até And profetizaram you see that these prophets a even respeito do prophesied ministério do apóstolo Paulo. regarding the ministry of the Apostle Paul. Porque o profeta, ele profetiza
coisas que Because the acontecerão no futuro. prophesies things that will happen in the future. Então, mas quem seria o falso profeta? But who is the false prophet? Vamos ler aqui no capítulo 13, verso 6. Let's read in chapter 13, verse 6. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, And when they had gone through the isle unto Paphos, encontraram certo judeu mágico, they found a certain sorcerer, falso profeta de nome false Bar prophet. Jesus, a false prophet, a Jew, whose name was Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, which was with the deputy of the country, Sergius Paulus, que era homem inteligente. a prudent man, Este, who called tendo chamado for Barnabas and Saul, Barnabas e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. and desired to hear the word of God. Mas opunha-se-lhes Elimás, o mágico, But Elymas the sorcerer, porque assim se interpreta o nome dele, for so is his name by interpretation, withstood them, procurando afastar a fé o procônsul. seeking to turn away the deputy from the faith. Todavia Saulo, sendo chamado Saulo, Then Saul, who is also called Paul, cheio do Espírito Santo, filled with the Holy Ghost, fixando nele os olhos, disse: set his olha eyes a on him. autoridade dele, gente. Check out his authority, beloved. Ó filho do diabo, And he said, O full of all subtlety and all mischief, thou child of the cheio devil, de engano e cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? I'll read it again. And said, O full of all subtlety and all mischief, thou child of the devil, thou enemy of all righteousness, wilt thou not cease to pervert the right ways of the Lord? Pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor, And now behold, the hand of the Lord is upon thee, e ficará cego, and thou shalt be blind, não vendo o sol por algum tempo. not seeing the sun for a season. No mesmo instante caiu sobre ele a névoa e a escuridade, And immediately there fell on him a mist e and a darkness, andando à roda and he went procurava about, quem o guiasse pela mão. seeking some to lead him by the hand. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, And then the deputy, when he saw what was done, believed, maravilhado com a doutrina do Senhor. being astonished at the doctrine of the Lord. Eu declaro em nome de Jesus que nós vamos ser iluminados por That essa we will be palavra. illuminated by this E nós word, vamos estar preparados para and that we refutar will be esse prepared espírito. to refute the spirit, E nós vamos ter a autoridade que and we will have the necessitamos. authority E that vamos, we need, e vamos ser protegidos de toda apostasia. and we will be protected from all apostasy. Então, queridos, como você então poderia saber So, se beloved, um profeta está ou não how- falando em nome de Deus? How do we know, beloved, how a prophet is speaking or not in the name of the Lord? Como saber se ele está falando a verdade de How do Deus? we know if he's speaking the truth in God? Porque o falso profeta, Because the false ele prophet, se autodenomina um profeta de Deus. he calls himself a prophet of God, Mas ele não fala a verdade but he de does not Deus. speak the truth Ele in God. perverte essa verdade. Instead, he perverts that truth. E nós precisamos então saber como And que a we gente need vai to know. saber. We need to know how we're going to know. Primeiramente, você tem que entender First, que aqui and está a foremost, palavra de Deus. You need to understand that this is God's word. A Bíblia é a verdade. The Bible is the truth. Embora ela tenha sido escrita por homens, Although it has been written by men, porque macaco não sabe escrever, Because porque... animals cannot write. Então, Deus usou homens para God escrever. used human beings to Mas write. esses homens foram inspirados por But these Deus. men were inspired Foram by God. instrumentos de Deus They were para escrever. instruments of God to write E o this. Deus que é perfeito And God, who is perfect, colocou He nesses livros placed in these books a sua palavra que também é His perfeita. word, which is perfect. Então, tudo que um profeta falso, que um falso So, profeta Everything that a false prophet says, fala, contradizendo a palavra de Deus, contradicting God's word,
é uma prova de que ele é falso. It is a proof that he is a false prophet. Porque o verdadeiro profeta, Because the true prophet, ele não contradiz a verdade das he escrituras. does not contradict the truth of the scriptures. Aí você pode me perguntar se você é inteligente. And if you're smart, you might ask, Mas, pastor, então um falso pastor, profeta, so the ele false prophet, sempre contradiz a Bíblia? does he always contradict the Bible? Ele sempre vai profetizar always coisas que não vão se cumprir, que vão ser Prophesy things falsas? that are false and will not take place. Não. É Não. aí que mora o perigo. And that's where the danger Porque lies. se fosse assim, sempre Because o profeta contradizendo a Bíblia, If the prophet was always contradicting the Bible, sempre dando uma bola fora, Always- profetizar, mas não se cumprir, always prophesying things that don't come true, não seria fácil para nós it would be easier for logo easy for us desmascará-lo, logo to- dizer que esse é to- falso profeta? to find out that he's a fake, that he's a false prophet. Então, o falso profeta, na verdade, the ele é tão false cheio de prophet, engano. He's so full of deception E o espírito que está nele, ele And the quer spirit desviar as that pessoas lives, da that is verdade. in him wants to stray people, lead people astray from the truth. Que tudo que eles falam normalmente That- parece a So verdade. much so that a lot of what they say, much of what they say, appears to be true. E, na verdade, e para falar sério, para falar, And being real, eles começam can- falando muito they speak. Da verdade. They begin speaking the truth at first, até ganhar o público, até reter a confiança do público. until they gain the acceptance and the trust of his audience. E depois ele começa a And then misturar a verdade He com a begins to mentira. mix truth Um with evangelho lies. diluído, um A evangelho que diluted não é gospel, puro. a gospel that is not pure. Mas eu quero declarar para But I want você, to queridos, declare to you que today meias verdades that não half-truths salvam. do not save. A Bíblia diz que nós vamos conhecer The a Bible verdade, says e a we will- verdade é They will Jesus. know the truth, and the truth E essa shall verdade set vai them nos free. libertar. And that truth will set us E free. essa verdade vai That truth vai nos libertar e Will nos set us free salvar. and save us. Mas nos dias de hoje, as pessoas não querem ouvir a verdade, dá comichão nos ouvidos. But in these days, people don't want to hear the truth. It begins to bother them. E a Bíblia diz que nos últimos dias muitos líderes, muitos pastores And the Bible says in the last days, many leaders, many pastors não só abraçariam a would not mentira, only rejeitariam the lies, deceptions, and reject a verdade da the palavra, truth of the word. Como- Dá espaço para eu falar? ok, como ensinariam Not only they would do that, but they would also teach a outros others essas mentiras. those lies. Então, So, nós como We verdadeiros who are cristãos true Christians precisamos We defender a verdade. defend the truth. Nós precisamos, querido, sabe por quê? You know why? Because Se os nossos apóstolos, if aqueles, our apostles, os nossos primeiros our first cristãos, os nossos Christians, primeiros our irmãos, first brothers in Christ não tivessem defendido had a not verdade, defended the truth, não tivesse denunciado not esses denounced espíritos que these spirits invadiram, that infiltraram dentro infiltrated das and invaded igrejas, inside the churches, hoje nós não conheceríamos we would essa not verdade. know this truth. Nós estaríamos como muitas We would be like falsas religiões, many false religions, muitas pessoas ainda presas no paganismo, many people yet still imprisoned by paganism, achando que estão em thinking Cristo, that they are in Christ. mas é porque não conhecem a But it verdadeira is, the doutrina. truth is they don't know yet E the true Deus está dizendo para doctrine. nós hoje, através And do seu God is saying Espírito, to us today Ele quer levantar Spirit. líderes nessa wants última hora da igreja to na raise terra, up leaders in these last hours of the church on que the earth conheçam a verdade, who knows que the truth, conheçam a verdadeira who doutrina, know the true doctrine, que conheçam a doutrina dos who apóstolos, know the doctrines of the que apostles, permanecem nessa who doutrina, remain in that doctrine, que ensinem essas who doutrinas teach this doctrine para as futuras gerações, to the queridos, future generations, para o bem beloved, das futuras gerações. for the good of future Então nós generations. não podemos aceitar So we must not os falsos profetas no Accept nosso meio.
the false prophets in our midst. Quantas autoridades eclesiásticas How many church authorities sabem de pastores que são lobos em No. pele de ovelhas, that know about pastors who are wolves in sheep's clothing, mas não tem coragem But de don't have the desmascará-los, guts não tem coragem de to unmask enfrentá-los him, unmask them and face them por diversos interesses ou por diversas for razões. various reasons or various interests. Mas se você vê em todas as de But if- toda a escritura, But if you look all over Scripture, a forma como os the way discípulos, in os which the disciples os apóstolos the combatiam apostles os falsos ensinamentos e os falsos fought profetas, against the false teachings and the false prophets era enfrentando was eles to face them e denunciando o and espírito que denouncing agia na the vida deles. spirit that was acting Nós in their vimos aqui lives. nessa história desse We see here in profeta the aqui, story of this, Bar Jesus, of this que o nome dele false significa Elimas, his name means, this man, Bar Jesus, whose name means Elimas. quando o apóstolo Paulo discerniu o When the espírito Apostle Paul que discerned atuava the na spirit vida desse homem, that acted in this man's life, você vê que ele se diz profeta, you can see that he called himself a mas prophet, ele não queria que a verdade penetrasse but he o didn't want procônsul. the truth to penetrate the heart of Ele the não queria que a of the verdade deputy. libertasse o procônsul. He didn't want this leader to be Então set diz free. no texto que a gente leu que ele procurava afastar o And the procônsul da text fé. Tells us that he was trying to stop the deputy from the faith, Porque é isso que o falso profeta faz. because that's what the false prophet does. Ele não quer He que as doesn't pessoas want conheçam a verdade People to know the truth para elas continuarem so debaixo de um that they jugo, remain under his oppression, under his yoke, para poder ter poder sobre a vida delas, in order to manifest power over them, para poder order ter to lucro to have com a vida delas, ungodly profit from their lives, para que eles tenham prosperidade às custas To- de muitas pessoas. to have que estão no prosperity engano. at the cost of many people who are being deceived. Então nós precisamos So we need amar essas pessoas to love these people ao ponto de to the ensinar point a verdade that we da teach palavra. the truth of God's Então esse word. falso profeta, So this false ele prophet, tentava desviar o he procônsul. was trying to Lógico, o procônsul era um cargo turn away elevado, era um homem the rico. deputy from the faith. Ele com For sure, certeza this was tirava proveito disso. For sure, this was an elevated leadership position that provided much financial prosperity. E você And he vai ver tried Paulo to- falando assim. to take advantage of that. Você vai ver Paulo assim, eu vou morar por esse profeta falso. Ele não está agindo bem. And you see Paul saying, "Yeah, we need to pray for this guy. He's not really behaving Vamos well. pedir a Deus que Let's afaste esse let's homem ask para God o procônsul to- poder se converter. to remove him from the deputy's way, so that the deputy can be saved." O que o apóstolo What Paulo did the Apostle faz Paul quando ele do percebe when he esse falso noticed profeta? This fake prophet. Ele o confronta. He confronts him. Ele coloca esse profeta, ele denuncia o He espírito que está denounces the nele. spirit that was in that false prophet. Mas há um detalhe aqui importantíssimo. But there's queridos. a very important detail here, beloved. A Bíblia deixa bem And claro the Bible makes it como very foi que clear ele teve how essa autoridade. he had this authority. Diz assim, mas Paulo, a gente vai achar esse verso. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Then Santo. Saul, who is also called Paul, filled with the Holy Ghost. Vai você fazer isso aí. Try to do Paulo, this sem tá without cheio do Espírito be Santo. full of the Holy Spirit. Paulo, being full of the Holy primeiramente, Spirit. para você enfrentar esse espírito Before- de engano, before os you can- falsos profetas, os falsos ensinamentos, Before you can face the spirit of deception, the false prophets, the false teachings, você precisa estar you cheio do must be Espírito full Santo. of the Holy Spirit. Paulo enfrentou esse Paul espírito
esse faced falso profeta, this fake prophet porque ele head estava on cheio do because he Espírito was Santo, full of the Holy cheio da Spirit, autoridade que Deus filled dá. with the authority that God Por gives. isso ele chegou e disse: sou filho do diabo. So Eu he sei said, que você "You está are a debaixo son de of uma the ação devil. diabólica. I know you are walking under a demonic Você está querendo action. corromper o caminho. You are perverting Porque the é way." isso que o Because falso that's profeta what faz. the Ele false corrompe, prophet does. He corrupts, fazendo você perverts, ouvir o que você gosta, and he massageando o seu tells you ego. what you want to hear, and he massages your Mas não é ego. isso que a Bíblia ensina, But that's not what the Bible que o says. verdadeiro profeta faz. That the real prophet O says. verdadeiro profeta quer nos The levar ao real prophet arrependimento wants to lead us to repentance antes do juízo. before the judgment. O verdadeiro profeta, ele real ama, prophet por loves. isso ele adverte. He loves enough to warn you. Mas a Bíblia diz que nós deveríamos, Jesus falou lá em But the Mateus Bible 7,15, says that we should, and Jesus says in Matthew 7, cuidado com os 15, falsos profetas. be warned about be on guard against the false prophets. Então Jesus vai falar como esses falsos profetas se apresentam. And Jesus is going to tell us how these false prophets Ele diz assim, olha, present cuidado com os falsos themselves. profetas. He says, 7,15. watch with, Mateus 7,15. in Matthew 7:15, he's saying, watch. Eles vêm a vocês com vestidos de ovelhas, Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, mas por dentro são lobos but famintos. inwardly they are ravening wolves. O falso profeta, ele finge ser como um de nós, como uma The ovelha, false prophet pretends to be like one of us, mas são like lobos sheep, famintos, but these are só querem o que a ovelha tem para hungry dar. wolves. They want what the sheep want. Eles não querem alimentar as ovelhas. Please wait a minute. They want to say that again. Os falsos profetas, eles The false fingem prophets, they serem fake being ovelhas, they fake being sheep, mas na verdade eles são lobos famintos. but in reality they are hungry wolves. Eles querem o que as ovelhas têm para dar. They want what the sheep have to Eles não offer. querem alimentar as They ovelhas. don't want to feed Eles the querem sheep. tirar das They want to ovelhas. take from the E sheep. a Bíblia, Jesus falou que And the eles Bible vão says vir como that ovelhas, Jesus says vestidos that they como will ovelhas. come dressed like sheep. Então, como seria esse How would vestimento? this be? Podia ser um diploma de seminário, It could be a seminary diploma. pode ser It could be um título, um a cargo, title, né? Pode a ser position, apóstolo, mestre, a title of apostle or teacher or prophet, pode ser patriarca, a como tem alguns que patriarch, falam. like some of them Tem want to be outros que até called. se apresentam como pai. Some want to be called father, As mensagens são sempre tranquilizantes. and the são messages are sempre que always traz tranquilidade. messages pra alma. that bring they're trying to bring tranquility and comfort. São palavras de autoajuda. These are words of self-help São palavras que word- agradam os these are ouvintes, words inclusive os that- pecadores, that please the ears of everyone, including sinners, que vão ver Jesus como um teddy who would bear, see Jesus as this que teddy acalma e bear consola, that calms me, that mas consoles me, que não é o Salvador, but porque who is not the você Savior. nem precisa de um Salvador, Because porque you você don't nem even- sabe que é pecador. You don't even need a Savior because you don't even realize you're a sinner. Então, essas pessoas, So these people, esses falsos these mestres, false eles querem teachers, agradar they com want uma to please. sabedoria mundana, não with é uma a- sabedoria revelada. They want to please with a worldly wisdom, not a revealed wisdom by Eles God. têm vários títulos, They have many titles sometimes, títulos às vezes que nem são bíblicos. or titles that often are not even biblical. E esses falsos profetas And these podem false fazer milagres? prophets, Podem. can they Podem. perform miracles? Sim, queridos. Yes. Olha o que Jesus Beloved, disse Jesus em Mateus também, talks about 24, it in Matthew 23, 24. 24. Por isso nós estamos ensinando isso aqui That's hoje. why we're teaching this today. Porque Jesus disse Because Jesus a respeito desse assunto. spoke clearly on this E subject. nós precisamos guardar tudo que Jesus And we ensinou, amém? need to keep everything Então diz that assim, Jesus Jesus taught nos us. avisou dessa forma. This is how Então se Jesus alguém lhe spoke. disser, olha aqui,
Está ali o Cristo, está lá. Não acredite, pois falsos cristos, falsos profetas surgirão e farão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os eleitos. Then if this is Jesus speaking as a warning, then if any man shall say unto you, look, here's Christ, or there, believe it not. For there shall arise false Christs and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect. Aí você pode estar aí pensando, mas pastora, You might be thinking then, o Pastor, falso profeta então pode fazer sinais e maravilhas? false prophet can perform signs and wonders? Pode, queridos. Yes, Eles são They capacitados are a fazer isso por they are espíritos enabled. malignos. to do these things via the help of evil spirits. E, infelizmente, muitas pessoas se impressionam e acham And que são unfortunately, pessoas many, de Deus, porque estão um, fazendo milagres. Are impressed by that, and they think that they are people of God because they're Porque performing tem miracles. poder para fazer They sinais e have powers maravilhas. to do signs and wonders. Mas Jesus avisou que But eles Jesus teriam warned esse tipo de poder. that they would have E this que, type se of power. possível, eles enganariam até And os if possible, they eleitos. would deceive even the elect, Então, the eu chosen peço ones. para você, So I ask you today, não se impressione don't be com os impressed sinais e with com os signs prodígios. and with wonders. Vá ver o comportamento dessa pessoa. Check out the behavior of that Vai person. ver o caráter Look dessa pessoa. what their character is like. Porque Jesus falou que Because Jesus said, pelos frutos by nós vamos their fruits conhecer a árvore. you will know them. By the fruit you will know the tree. Esses sinais e prodígios que eles These fazem não signs se and wonders comparam ao that que o they Espírito Santo Performed faz e o que ele pode are fazer. not comparable with what the Holy Spirit is capable of doing. Aí você faz outra pergunta inteligente. And you might ask another intelligent question. Ok, pastora, eles conseguem fazer sinais pastor. e They prodígios can do signs and capacitados pelo wonders diabo. enabled by the devil. E como é que a gente, simples mortais, And how can we mere mortals, perceber e saber how can we perceive, notice, e distinguir and distinguish se essa obra que eles distinguish estão fazendo é obra de Deus if ou the obra do work Espírito Santo? that they are doing is the work of God, the work of the Holy Spirit, or not? Aí a gente tem que That's descobrir why a we need to resposta pelas find Escrituras. the answer from the scriptures. E em João 16, de 13 a In 14, John chapter 16, verses 13 through 14, diz assim: todas as obras do Espírito Santo glorificam a Jesus. Quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele os guiará em toda a verdade, pois ele não falará por si próprio, por sua própria autoridade, mas o que quer que ele ouça, ele os ouvirá, falará e ele vos dirá as coisas que estão por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Então, o pastor vai ler agora o texto para você Pastor's entender. going to read now also so that you can understand it. John 16, verse 13 forward, it says, Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak. And he will show you things to come. He shall glorify me, and he shall receive of mine, shall glorify me, for he shall receive of mine and shall show it unto you. Então, toda a obra do So then, Espírito Santo All glorifica a work Jesus. of the Holy Spirit glorifies Qualquer Jesus. profeta que traz Any glória para prophet si, that brings glory to que traz himself, glória para that uma entidade, glory tipo uma igreja, to an entity like um templo, a temple, a church, terreiro, or a voodoo, centro. or a center, voodoo Qualquer pessoa que traz group or region, qualquer obra que possa estar fazendo, any person that brings que não glorifica that Jesus, does
work that does not glorify Jesus não é de Deus. is not from Porque a God. obra do Espírito Santo Because sempre the work vai of the Holy glorificar a Spirit Jesus. Will always glorify Então, Jesus. cuidado com líderes So be careful vaidosos, cheios with de egos, leaders who are vain and full of que não ego, glorificam a who Jesus do not bring naquilo glory que to faz, Jesus in what they do, que não traz glória para Ele, que who não, do not que não bring the glory to a glória que Jesus, recebe não instead of direciona para Deus. that they don't direct whatever glory comes towards them, they don't redirect it towards God. Se isso acontece, que esse that's líder está happening, passo de that se apostatar, de se Is a envaidecer, step away de from se being vangloriar. an apostate to give into vainglory, to being full of vanity. Então, portanto, as obras sobrenaturais que não glorificam a The Jesus supernatural, therefore, the supernatural works that do not glorify Jesus não são do Espírito are Santo. not of the Holy Spirit. Então, para encerrar, você vai ver And no to verso conclude, 6 do we're going to capítulo read 13 in verse 6 que of isso tudo chapter que 13 aconteceu foi numa cidade in chamada, Acts. foi numa cidade, no All verso of 6, this chamada Pafos, Took place at a city called Paphos. que era naquela época a capital de Chipre. At the time was the capital of Cyprus. Chipre é uma ilha, e apesar de ser uma ilha, Cyprus is hoje, an island, nos dias de but hoje, in spite of that, or today, uma nação, é um país. today that is a nation, Um país europeu. an European nation, E foi ali que Paulo country. passou esse That's episódio. Paul went through this episode. Então, Paulo, ele So Paul combateu esse espírito desse Combated falso the profeta, spirit of the false prophet porque ele estava cheio do because he Espírito was Santo. full of the Holy Spirit. Você precisa estar You cheio do must Espírito be Santo full of the Holy Spirit, para, nesses últimos dias da igreja na so terra, that in these last days of the church on the earth, combater esse espírito, to combat the combater spirit, esses falsos profetas que se to levantarão. combat these false prophets who will rise up. Então, Paulo, cheio do Espírito Santo, ele Paul, full of the advertiu Holy as Spirit, pessoas sobre os falsos warned profetas. the people from false prophets. Ele condenou esse He falso condemned profeta. this false prophet. Ele disse assim, ó, pervertendo o caminho And he said to him, reto, os caminhos retos do Senhor. you who do not cease to pervert the right ways of the Lord. Que é isso que o falso profeta faz, ele Because that's what perverte o the caminho. false prophet does. He perverts the truth. He E perverts diz the no way. verso 8, e procurando transformar o procônsul ou qualquer outra pessoa, queridos, He was trying to turn away the deputy from the faith, or any longe da person, fé, porque é isso to que o be espírito falso profeta faz. perverted away from the faith. Então, o que o Espírito Santo quer de nós? So what does the Holy Spirit want of us? Que nós, cheios That do we, Espírito Santo, Full of the Holy Spirit, possamos ajudar essas pessoas que estão sendo desencaminhadas da verdade. people who are what? Que estão sendo desencaminhadas, tiradas do caminho. People who are being diverted away from the way. Aí você viu no verso 11 que esse And you see falso in profeta chapter ficou 11, cego. You see in verse 11 that this prophet became blind. Diz que ele ficou procurando alguém que pudesse conduzir ele pela mão. He was just asking for help because he couldn't, asking somebody that would hold his hand and guide him. Ele precisou de alguém que o conduzisse justamente o que ele andava fazendo, que era tirando as pessoas do caminho. Which it was exactly what he was doing to other people, perverting, trying to turn them away from the truth. Então, por que será que o Espírito Santo, quando a mão do Senhor when the tocou hand ele, of the Lord touched him, foi logo nos olhos? Why was it exactly on his eyes? Para mostrar para esse falso profeta e para o procônsul and to the deputy que ele estava desviando as pessoas do that caminho. he was misleading people away from the way. And now he ele não tinha himself, condição de conduzir he had ninguém. no way to lead anybody. Ele mesmo precisava Because ser he conduzido. himself now needed to be led. Você acha que ele ficou cego para sempre? Do you think he was blind você acha? forever? Não, querido, ele não ficou cego para sempre. He was not blind ele ficou forever.
cego por He was tempo. blinded for a time, a season. O suficiente para esse procônsul se Enough. converter. Time for this leader, this deputy to convert. E esse procônsul ficou maravilhado com o And this ensino do deputy Senhor, o was- verdadeiro ensino, a verdadeira Was doutrina. marveled, he was astonished at the true doctrine of the Lord. E ficou maravilhado He com a was demonstração mar- de poder do he was Senhor na in vida de wonder Paulo. of the demonstration of the power of the Lord in the life of Paul. E o Espírito Santo validou And the Holy Spirit validated esse poder the power através desse acontecimento. through what Amém, happened here. queridos? Deus está contando comigo e com God is você amen. God is counting on you and in me. para ensinar as pessoas And a also se to protegerem desses falsos profetas, Teach people to defend against false prophets. desses falsos ensinamentos, These false teachings, porque esses falsos ensinamentos because these false teachings podem nos custar could cost us a vida eterna. the eternal life. Então nós precisamos So we must ensinar em amor essas pessoas teach them in love e a nós mesmos nos guardar, and ourselves to protect and guard ourselves. observando se aquilo que a gente está Observing ouvindo, If what we are seja na hearing, internet, seja nas igrejas, whether seja, it's on the internet or in churches, está de is acordo com essa palavra ou há contradição. is it in agreement with this word or in contradiction? One thing is Uma coisa interesting too, que é interessante também that he became blind, é que ele ficou cego, which was it was a physical que é manifestation uma manifestação física in front of everybody else em frente de todos, of what he was on the inside. o que ele tinha dentro dele. He was blinded on the Ele inside, estava cego por dentro and now it was evident to e everybody agora else. estava evidente para todos. And one thing too that comes to mind E outra coisa que me veio aqui à mente, is that the scripture says que a escritura that the diz Christians in Berea, que os cristãos em Bereia, they were of a more noble spirit. eles tinham um espírito mais nobre. They would check everything that Eles the apostle was ficavam saying, checando tudo que o apóstolo dizia, checking against the scriptures to see if this really was biblical. para ver se realmente o que eles estavam sendo ensinados naquele momento era bíblico. So to check what is being taught Então, checar o que está sendo ensinado against the scriptures to see if it really is na lining up with the escritura para ver se scriptures. está alinhado com a escritura. This is called by the Bible as a noble spirit. Isso na Bíblia é chamado de um espírito nobre. Amen. Amém? Então você não tenha vergonha. So don't be Se ashamed. ficar um líder falando, não If a- precisa, você if para a que você vai fazer isso, está me Leader is ofendendo. saying you offended me. Não, não é errado, queridos. Você Look, pode You can procurar na look in the escritura scriptures se tem base bíblica. if Amém? it has a biblical basis. Porque quem é infalível Because the only e one who's quem é infallible 100% and certo 100% right não é o seu líder, is not your leader, é a palavra de Deus. is God's word. Amém? Amen. Em nome de And this is Jesus. for anybody. Isso é para False todos. prophets. Falsos profetas, falsos mestres. People have a tendency to look at other As pessoas têm a human tendência beings. de olhar o outro ser humano and like put them at a higher elevation e than colocar them. eles num nível assim muito elevado. But we need to Mas você respect precisa, our nós authorities, precisamos respeitar as autoridades, the legitimate authorities, as autoridades legítimas, but we also need to know what the Bible mas a says gente precisa saber também o que a Bíblia diz, so that we're not porque a manipulated gente assim não vai ser manipulado or misled. ou nos levado ou dirigido erradamente. Amen. Amém? I hope this helps you Eu guys. espero que isso tenha ajudado vocês, queridos, Amen. com certeza. Amém? Abençoe outra pessoa, Bless abençoe other seus people. irmãos em Bless Cristo, your brothers and sisters in Christ. porque os tempos estão ficando Because difíceis, the queridos. times are Precisamos getting nos preparar para o fim, amém? very difficult, and we need to be prepared for the end. And somebody E alguém that you love, que você ama. somebody I speak by faith right Eu now. estou falando agora pela fé. There could be people out there that you know E pode ter alguém aí que você sabe, que who você are conhece, living in deception que estão vivendo no engano. and that they need to E be eles awakened precisam ser acordados, They're despertados. blinded. Eles estão cegos. and they need to be awakened E eles precisam ser acordados, despertados to the amém? truth of Para a God. verdade de Deus. Amen. Amém. Can we pray for Vamos these orar people? por essas pessoas? Amém. Won't you pray? Me? You. Amém.
Senhor, nós te agradecemos por esse estudo, Lord, we Pai. thank you for this study, Te Father. pedimos a tua bênção And we ask your nessas blessing famílias, upon nesses these families, lares, these nessas homes, igrejas representadas these por todos churches que vão nos ouvir, os que represented já by nos ouviram. those who are listening or heard us until now. Nos proteja da apostasia, Senhor. Protect us from abandoning the faith, Nos Lord. proteja dos falsos ensinamentos. Protect us from fake Dos falsos teachings, profetas. false prophets. Nos proteja de sermos Protect enganados. us from being deceived. E nos dê autoridade e Give us poder authority pelo Espírito Santo Power through the Holy de Spirit combater as falsas to doutrinas combat com false autoridade, doctrines Senhor. with authority, Lord. De combater os falsos To combat ensinamentos no false poder teachings do Teu In the Espírito. power of the Holy Em Spirit. nome de Jesus nós In oramos. Jesus' name we Amém. pray. Amen. Amém.